tava aqui arrumando minhas gavetas nessa quarentena, eu encontrei um trabalhinho de escola do meu filho Kawai, olha, quando ele tinha 3 anos. E a questão desse trabalho era a seguinte: se a sua mãe não fosse sua mãe, o que ela seria? E ele respondeu: uma construtora, porque ela me ajuda a construir. Isso me fez refletir que os pais realmente têm esse papel, né, de grandes construtores na vida dos filhos, construtores de valores, e assim como eles também na nossa vida, né? E como mudaram os meus valores depois que eu me tornei mãe. Os valores humanos, eles são transmitidos de geração em geração. Existem muitos tipos de valores, né? O que a gente considera bom ou mal, bonito ou feio, importante ou não, vai depender dos nossos valores. Sejam eles éticos, econômicos, religiosos, políticos ou culturais. É um sistema agregador. Todos nós somos construídos por um conjunto de relações que temos com as pessoas. E cada uma delas tem os seus próprios valores. A sociedade contemporânea deixou a gente mais aberto, deixou a gente mais reflexivo. Esse avanço acelerado da tecnologia permitiu coisas extraordinárias. Reuniu famílias, amigos que moram distantes, doadores de órgãos, ampliaram oportunidades de negócios. Muitas mudanças significativas aconteceram no mundo inteiro. A tecnologia hoje faz parte da nossa vida e também molda os nossos valores. Basta um clique e a gente tem acesso ao mundo. Você nem precisa ser da área da tecnologia para entender o seu impacto no comportamento social. Empresas de internet hoje são as empresas mais ricas da história da humanidade. São mercados que negociam o futuro do ser humano em larga escala. A gente tem vários dispositivos hoje que fazem parte dos nossos hábitos diários. Eles prendem ao máximo a nossa atenção, sugam ali ao máximo o tempo das nossas vidas. E de uma forma totalmente imperceptível, eles vão nos deixando gradualmente dependentes e viciados, afetando as nossas emoções e o nosso comportamento no mundo real. Todos nós, independente dos nossos valores pessoais, desejamos um mundo melhor, uma civilização mais humana, mais democrática, mais justa, com respeito, né, à igualdade e direito de cada um, independente dos códigos jurídicos. E mesmo assim, ainda lidamos com as crescentes diferenças sociais, raciais, as guerras, a fragilização da figura paterna e das figuras de autoridade, as alterações nas estruturas familiares, a violência doméstica, né, que não para de crescer, todos os tipos de violências, inclusive as virtuais. E ainda chegamos ao ponto de deixar de falar com as pessoas amigas, né, por opiniões políticas. Estamos nos confinando a indivíduos com uma vida cada vez mais individualizada e egoísta. Hoje isso é marca dominante do comportamento coletivo. E os problemas atingem proporções que não afetam só as gerações adultas, mas também as próximas gerações. Parece que o mundo está enlouquecendo. Há bastante tempo que a gente vive num mundo em que os animais e a natureza são vistos como produtos. Valem mais mortos do que vivos. A gente quer sugar todos os recursos, mesmo sabendo que isso vai comprometer o planeta. E agora nós somos o produto no lugar dos animais e da natureza. Somos muito mais lucrativos ainda para as empresas de internet, quando a gente passa o dia ali, hipnotizados pelas telas, assistindo muito mais a vida do outro do que aproveitando as nossas próprias vidas. Mas como ajudar na construção das crianças quando os pais muitas vezes se ausentam do seu papel, transferindo esse lugar para terceiros, como as escolas, os dispositivos de internet, tornando seus filhos ainda mais vulneráveis? Cada um tem o direito de cuidar do seu filho como bem entender, mas a gente sabe que a infância e a educação das crianças têm uma relação direta com o comportamento e com o caráter dos adultos. A geração Z, que são as crianças que nasceram entre o ano de 95 e 2010, é a primeira geração da história a ter rede social antes da adolescência. E assim como a gente, eles permanecem ali, conectados. Logo que chegam da escola, já passam a maior parte do tempo na internet, buscando referências de ideias, de opiniões, um padrão de beleza, uma definição de felicidade, de sucesso, baseado na vida de alguma celebridade ou de outras pessoas ali das redes sociais.
É uma constante comparação e necessidade de likes e atenção, que faz uma geração inteira ser treinada para quando se sentir incomodada, sozinha ou com medo, tem uma famosa chupeta digital nas mãos, atrofiando a capacidade que cada criança tem de lidar com as suas angústias, frustrações, as suas próprias questões, alterando a sua autoestima e o senso de identidade. E de onde vem toda essa inversão de valores? A família é a nossa primeira referência de valores à medida em que nossos pais se tornam os exemplos. E é ela que apresenta o mundo à criança. E aí vem a escola, né, onde é dado o passo seguinte, que é onde a criança aprende a lidar com a diversidade, aprende a conviver de forma democrática, né? Aí vem os vizinhos, os amigos, a comunidade, a sociedade. A primeira infância, que vem desde o nascimento até os 6 anos de idade, é uma das fases mais importantes da vida de uma pessoa. Nessa fase, o aprendizado ele é muito rápido. É quando a criança começa a receber os primeiros estímulos que vão ser fundamentais para o seu desenvolvimento emocional, motor e cognitivo. Todo o cérebro da criança está sendo moldado através das experiências que ela está vivendo e do ambiente onde ela está se desenvolvendo. É um momento de formação de identidade, personalidade, de caráter dessa criança. E também valores humanos como empatia, bondade e compaixão. Apesar de ser um direito de todas, nem todas as crianças têm uma infância plena. Mas, em geral, é com a família que o ser humano desenvolve o primeiro vínculo de amor. E olha como isso é importante. Eu vi um estudo feito pelo professor e neurocientista Carlos Nelson, da Universidade de Harvard, através de ressonâncias magnéticas do cérebro de crianças que sofreram abandono e negligências em orfanatos antes dos seus 2 anos de idade. Ele constatou que elas tinham cérebros menores, com menos massa cinzenta e branca. Elas tinham uma diminuição significativa do QI, que é o coeficiente de inteligência. Elas apresentavam atrasos no desenvolvimento de linguagem e diagnósticos psiquiátricos, entre vários outros problemas, alguns deles irreversíveis. E ele concluiu que desenvolver uma relação sólida afetiva com um familiar nessa primeira fase de vida não é só uma manifestação de carinho, mas é uma experiência sensorial que ajuda no desenvolvimento cognitivo da criança. E isso interfere na forma como essa criança desenvolve as suas relações afetivas na fase adulta. É muito triste pensar na quantidade de criança que tem a sua infância negligenciada logo quando nascem. Aqui no Brasil, segundo um relatório da Unicef, quase 40% das crianças até 5 anos têm seus direitos violados. E mais triste ainda é pensar que a gente passa hoje por uma das maiores crises humanitárias da história, movida por uma migração em massa, onde mais da metade são crianças. Grande parte delas vai passar toda a sua infância longe de casa, muitas vezes longe da sua família, como é o caso das crianças refugiadas. Milhares delas sofrendo negligências, fugindo de situações violentas de sobrevivência, enfrentando a fome, a sede, correndo risco de sofrer exploração e graves abusos. Avançamos tanto, por um lado, pela tecnologia, mas eu me pergunto se retrocedemos, por outro, como seres humanos. Segundo a Acnur, a Agência da ONU para Refugiados, a cada 2 segundos, uma pessoa é forçada a se deslocar por conta de conflitos, perseguição por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo social, opiniões políticas, como também a grave e generalizada violação dos direitos humanos. São quase 80 milhões de pessoas deslocadas. Entre 30 e 34 milhões são crianças, sendo dezenas de milhares desacompanhadas, que são aquelas que vagam sozinha, sem qualquer adulto da família. É tão grande quanto as populações da Austrália, Dinamarca e Mongólia juntas. Eu estive no Oriente Médio rodando um documentário sobre crianças refugiadas. E o doc, ele é todo pelo ponto de vista das crianças. Então são elas que contam como é que tem sido a vida delas nessa situação de refúgio. E para todas eu fiz a mesma pergunta. Se elas pudessem voltar para casa e buscar algo que elas deixaram para trás, o que seria? E para todas a resposta foi a mesma: a família. Ou a mãe, ou o pai, ou a avó. E uma delas, que era bem pequena, me disse a liberdade.
Muitas dessas crianças, apesar da infância traumática e de grande dor, elas ainda foram capazes de desenvolver a resiliência, que é uma força além da resistência. E isso se deve ao apoio dos pais, dos avós ou da comunidade ali estritamente ligadas, né, que funcionam bem. Eu me lembro que quando eu comecei a me envolver com a causa dos refugiados, era muito comum eu ouvir: "Ah, Dani, para que se preocupar com isso? São muitas, elas nem são daqui." Ou então: "Ah, por favor, nem me conta que eu não tenho estômago para isso." E você sabe por quê que isso acontece? Existe uma explicação neurológica para isso. A gente compartilha a responsabilidade entre vários indivíduos para não nos sentirmos tão pressionados a tomarmos uma atitude. É a mesma razão pela qual a gente não cata um lixo na rua quando tem muito e as pessoas estão ali, ninguém está catando mesmo. Isso significa que o comportamento de pessoas completamente desconhecidas está influenciando significativamente o seu comportamento. E esse é mais um viés cognitivo que nos mostra que a gente precisa ter muita atenção, porque muitos de nós somos pessoas boas, mas em geral apenas até onde dá. Sentimentos de justiça e igualdade sozinhos tampouco fazem transformações. Muitas pessoas vivem adormecidas e acabam por perder a identidade. Elas não sabem qual caminho seguir, qual o real objetivo das suas vidas e seguem por uma direção que elas são empurradas no fluxo, facilmente manipuladas. A ameaça existencial não se trata de tecnologia, mas da capacidade que ela tem de despertar o pior nas pessoas. Se a tecnologia causa em massa insensibilidade, falta de confiança uns nos outros, incivilidade, alienação, solidão, polarização, populismo e distração em focar nos verdadeiros problemas, isso é a sociedade. A sociedade em que vivemos nada mais é do que os reflexos e as projeções de todos os nossos valores e atitudes. Nós somos agentes de mudança e somos capazes de mudar. Da mesma forma que existem agentes externos que são capazes de modelar o nosso comportamento, nós também somos capazes de inibir comportamentos individualistas e egocêntricos. O herói nada mais é do que aquele que se torna o agente da mudança. A visão de educação hoje, ela está muito reduzida a desenvolver habilidades acadêmicas e transmitir informação. Mas é necessária a formação de valores humanos junto ao desenvolvimento da inteligência emocional. A humanidade precisa que a gente reconstrua a nós mesmos. Desperte e incentive os outros a despertar. Todos nós somos resultados de pessoas especiais que fazem parte da nossa vida. É preciso um despertar coletivo para poder acontecer uma mudança e a gente poder fortalecer um valor que é universal, que independe de qualquer cultura, religião, país ou povo, que é a virtude de fazer o bem. Então vamos agregar valores ao mundo que qualifiquem o ser humano a ser um multiplicador do bem. Cada um de nós tem uma missão individual aqui no universo, mas é preciso preservar o próprio ser humano.